Olá, me chamo Josemar. Não sou youtuber, mas produzo vídeos simples e amadores contendo informações relevantes que acredito serem de interesse do público. Um assunto me chamou a atenção e resolvi fazer uma pesquisa na internet e publicar vídeo a respeito. Eu comecei a pesquisa há quase um ano e pretendia publicar o vídeo na época, mas fui adiando e agora finalmente consegui concluir. Trata-se da venda pela internet por preços irrisórios das chaves de ativação de programas como o Windows ou Office, de antivírus, de jogos da Steam, de outras plataformas de games e diversos outros programas, vendidas por preços que chamamos popularmente de preço de banana. Nesse vídeo vou focar na ampla divulgação dessas chaves de ativação baratinhas por influenciadores de informática e tecnologia, principalmente aqueles que são youtubers. Essas chaves são anunciadas por eles como legítimas para instalar esses diversos programas, pagando apenas uma pequena fração do seu real valor. Isso é normal? As chaves são legais? É óbvio que não. A maioria das pessoas sabe disso, e aquelas que querem fazer a coisa certa não compram essas chaves. Mas muitos não se importam, compram as chaves, pois para eles o que importa é apenas se vai funcionar ou não. No entanto, existem também os que não sabem a verdade e são ludibriados. Quando eu comecei esta pesquisa, há quase um ano, era possível comprar a licença original do Windows 10. Agora não existe mais a venda, somente do Windows 11. Caso você consiga comprar uma licença do Windows 10 original ou tenha comprado, poderá usá-la para fazer o upgrade para o Windows 11. Quando estava disponível para compra, a licença do Windows 10 podia ser obtida por preços entre 800 e R$1.000. Atualmente, uma licença do Windows 11 custa no mercado legal algo entre 1.100 para a versão Home e 1.500 para a versão Pro. E essas chaves de ativação de origem nebulosa são vendidas por centenas de sites na internet por preços que variam de R$30 a R$200. Com jogos e programas não é diferente. Existem sites na internet que vendem por valores irrisórios até licença de produtos da Adobe, que geralmente são por assinatura e tem custo bem maior que o do Windows. Muitos desses sites patrocinam os youtubers, gamers e influenciadores de informática e tecnologia para que divulguem esses produtos nebulosos de procedência duvidosa. Os youtubers ganham financeiramente com isso. O argumento que usam para atrair para a compra aqueles que assistem seus vídeos é dizer que é tudo legal, que é aprovado pela Microsoft e ainda oferecer um desconto, geralmente em torno de 25%, às vezes 50%, com o uso de um código de cupom vinculado ao canal do youtuber. É algo um tanto nonsense dar desconto para produtos de origem e legalidade duvidosa. Quem é minimamente inteligente, informado e tem bom senso concluirá que isso não é normal, que algo de irregular existe. Porém, também existem muitos incautos que se fiam na credibilidade que aquele influenciador conquistou com o seu canal. Ora, se alguém tão respeitável no meio está dizendo que isso é legal, que não se trata de algo irregular, quem sou eu para duvidar, não é? Como considerar que algo é ilegal quando aqueles youtubers respeitáveis, conhecedores de tecnologia, bem informados e que admiramos, estão dizendo que é tranquilo, que se trata de uma compra legalizada? O que chama atenção é o fato de que não são apenas alguns influenciadores digitais, apenas alguns youtubers do ramo de tecnologia que fazem esses anúncios, mas a grande maioria. Tanto no Brasil como no resto do mundo, muitíssimos canais do YouTube e de outras mídias fazem esses anúncios, difundindo o comércio dessas chaves e recebendo patrocínio e comissão por isso. Esses canais também divulgam as chaves de ativação nos seus sites, quando possuem sites. Nos vídeos em que assisti, os sites anunciados são KeysOff, MyKeyShop, KeysFan e o que é o maior deles, o GVGMall. Mas existem centenas de outros sites. O consultor independente Aurélio Babu tem um site e um canal no YouTube onde ele fala sobre o Windows, que eu recomendo você visitar. E lá ele disponibiliza uma lista que atualmente contém 107 sites que vendem essas chaves de ativação de origem duvidosa. Vou mostrar essa lista lá no site dele. Esse é o site do Babu. Depois eu vou mostrar melhor esse site, mas aqui tem esse artigo: chave de ativação barata vendida na web é golpe. E se você descer aqui no final do artigo, ele disponibiliza uma lista atualizada em 4 de junho de 2024. Veja aqui, olha. Essa lista tem 107 lojas que vendem essas chaves de origem duvidosa. Então, consulte o site do Babu e dê uma olhada nessa lista. Como eu disse, mais tarde, nesse mesmo vídeo, eu vou mostrar em detalhes o site e um dos artigos do site que fala sobre pirataria do Windows.
Sobre os anúncios nos vídeos dos youtubers, é desnecessário citar o nome dos canais do YouTube que em troca de patrocínio e comissão divulgam essas chaves, pois você já deve ter visto diversos anúncios desse tipo. Isso infestou o YouTube como uma praga. E se não viu, escolha qualquer canal do YouTube sobre games, PCs, tecnologia e afins e assista algum vídeo. Com certeza você encontrará algum em que verá um anúncio sobre tais chaves. Não vou mostrar esses vídeos, mas vou ler alguns textos de conteúdo que copiei desses vídeos para mostrar o que é dito nesses anúncios. A propaganda geralmente aparece no início deles. Vou mostrar textos retirados de 3 anúncios de GVGMall e mais 4 sobre outros sites. Anúncio em um site sobre o GVGMall. E para falar da patrocinadora aqui do canal, que é a GVGMall, é um site, que eles têm seriais de Windows, da Steam, do Office. Não vai precisar utilizar crack, não vai mexer no registro do Windows, simplesmente é uma forma que a própria Microsoft permite fazer. Outro anúncio em outro vídeo de outro youtuber sobre o GVGMall. Este conteúdo tem o apoio da GVGMall. Se você está de olho em uma cópia do Windows 10, do Windows 11, também está de olho aí numa suíte do Office, este é um dos sites com os preços mais competitivos que você vai encontrar na internet. O Windows 10 Pro, uma chave vitalícia por R$ 79,00. O Windows 10 Home também sai por um preço super competitivo, você paga R$ 72,00. Nós agradecemos a GVGMall pelo apoio na produção do conteúdo aqui. Outro vídeo de outro youtuber. Esse vídeo é um oferecimento da GVGMall. Chegou a hora de você ativar o Windows 10 no Office por um preço totalmente acessível. Agora é só acessar as configurações do Windows e inserir a chave que a GVGMall enviou para você. Lembrando que com a chave do Windows 10 você ganha junto um upgrade totalmente grátis do Windows 11. Nunca foi tão fácil ativar o Windows com o GVGMall. O quarto anúncio de outro vídeo de outro youtuber. Este conteúdo tem o apoio da GVGMall. Se você está de olho em uma cópia do Windows 10, do Windows 11, também está de olho aí numa suíte do Office, este é um dos sites com os preços mais competitivos que você vai encontrar na internet. O Windows 10 Pro, uma chave vitalícia por R$ 79,00. O Windows 10 Home também sai por um preço super competitivo, você paga R$ 72,00. Nós agradecemos a GVGMall pelo apoio na produção do conteúdo aqui. Mais um anúncio de outro youtuber em outro vídeo. Esse vídeo é um oferecimento da GVGMall. Chegou a hora de você ativar o Windows 10 ou Office por um preço totalmente acessível. Agora é só acessar as configurações do Windows e inserir a chave que a GVGMall enviou para você. Lembrando que com a chave do Windows 10 você ganha junto um upgrade totalmente grátis do Windows 11. Nunca foi tão fácil ativar o Windows com a GVGMall. Um anúncio da KissFan de um outro youtuber. Não existe motivo nenhum para você estar pirateando o Windows. É extremamente perigoso você usar qualquer tipo de crack. A KissFan está com promoções de ano novo para Kiss do Windows. Um outro youtuber fazendo promoção da KissOff. O KissOff vende chaves de ativação que a gente chama de OEM. São aqueles códigos oficiais que a gente encontra quando compra os computadores e notebooks que já vêm com o sistema instalado. Geralmente são as chaves de ativação para uma única máquina e por isso mesmo elas são muito mais baratas que aquelas chaves temporárias que a gente compra direto no site da Microsoft, por exemplo. Isso não existe, né? Chave temporária que compra no site da Microsoft. E no caso da KissOff e da KissFan, também elas custam mais barato ainda porque eles compram em lotes gigantes direto com a Microsoft. Aí eles conseguem repassar por esses precinhos. São chaves originais oficiais e nesse caso vitalícias. O Windows ativado dá mais segurança, mais estabilidade no sistema. Um anúncio de outro youtuber da MyKissShop. Mas antes uma mensagem para você do patrocinador desta semana. Você quer ter seu Windows sem ter que abrir mão de um rim? Puxa vida, que trágico. Mas ao mesmo tempo você também não quer recorrer a ativadores de procedência duvidosa que possam colocar em perigo o seu PC? Nesse caso você tem disponível a página mykisshop.com, onde você pode encontrar chaves de diversos programas a preços extremamente razoáveis. Especialmente atrativas são as chaves do Office 2021 Pro e o Windows 10. O processo de compra é muito simples, adicione ao carrinho e use o código de desconto para ter 55% de desconto. Puxa, que descontão! Aqui eu mostrei exemplos de fala de youtubers divulgando 4 sites. Mas como eu já disse, existe muito mais. Existem centenas de sites que vendem esse tipo de chave. O que já se falou na internet sobre a origem e a legalidade dessas chaves?
Existem inúmeros vídeos no YouTube falando sobre o assunto, mas eu separei 5 que eu achei relevantes. Eu vou mostrar aqui uma tabela que eu montei. Então aqui o primeiro é o vídeo do Babu, do Aurélio Babu, de 20 de dezembro de 2020. Então é um canal, ele tem 134 mil inscritos. Esse vídeo é de 3 anos atrás, acho que um pouco mais, porque eu já fiz essa tabela. É Pirataria do Windows a fundo. Esse vídeo eu vou mostrar uma boa parte dele incorporado ao meu vídeo, porque é muito relevante. Um vídeo de 18 de abril de 2021, o canal se chamava Pito de Paia Games. Agora o youtuber mudou o nome do canal para o nome dele. É o advogado João Henrique Assunção, que informa que ele faz vídeos por hobby. Diz que agora o canal está temporariamente paralisado, mas esse vídeo é 2021, mas ainda é atual. Pirataria escancarada GVGMOL e a sua relação com youtubers gamers. É ilegal? Então, esse é um vídeo de 2021, mas ainda é atual, do João Henrique Assunção. Tem um vídeo do canal BPV, é do Leonardo, também é de agosto de 2021. O título: licença original do Windows 10 Pro por menos de R$100. É confiável? Então ele responde isso no vídeo dele. Um vídeo de 22 de maio de 2022 do canal Adrenaline. Ele tem um vídeo e tem um artigo no site também deles, que é um canal bem famoso, Adrenaline. Ele tem 1.120.000 inscritos. Tá aqui. O Windows baratinho funciona? Nós instalamos para ver. Então ele fala a opinião dele na época sobre o que ele achava dessas chaves do Windows. E por último, vídeo de 8 de março de 2023 do canal MW Informática, o Miguel. Ele também tem bastante inscritos. Quando eu peguei essa tela, ele tinha 1.790.000 inscritos. O título: ativação do Windows por R$1.000 ou R$50. Eu compro? Liguei para a Microsoft. Então ele ligou para a Microsoft e mostra essa experiência no vídeo. A partir de agora eu vou mostrar em detalhes esses vídeos. Alguns eu vou mostrar parte do próprio vídeo, alguns eu vou ler, vou mostrar apenas um pequeno trecho do vídeo no início e depois vou ler o que eles disseram. Os mais relevantes aqui são o do Aurélio Babu e do Pito de Paia Games. O desses dois eu vou mostrar um trecho bem grande deles, porque eu acho bem relevantes, principalmente o do Aurélio Babu, porque ele é especialista em Windows e segurança digital. Ele não é funcionário ou empregado da Microsoft, segundo ele, mas ele dá um bom panorama da realidade, o que acontece com essas chaves do Windows. Então, vou ver esses vídeos aqui, começando com o vídeo da MW Informática. Mostra uma situação onde Miguel Wilbert, desse canal, ele liga para o atendimento da Microsoft para, segundo ele, descobrir se as chaves baratas são vendidas dentro da legalidade e se podemos comprá-las sem preocupações. Vou mostrar um trecho de 10 segundos do vídeo e na sequência vou ler alguns outros trechos que eu extraí do conteúdo. E galera, nesse vídeo de hoje vamos conversar sobre licença de Windows, cara. Marca d'água lá no cantinho, ativar o Windows. Quem nunca? Quem já não procurou e procura? A partir do terceiro minuto do vídeo, Miguel conversa por telefone com uma atendente da Microsoft Store para saber da legalidade das chaves do Windows vendidas em sites da internet muito abaixo do preço. A partir de agora eu vou ler um texto que eu extraí desse vídeo com as falas do Miguel. Começa com o Miguel dizendo: vamos ligar aqui, tá no Viva Voz. Aí a atendente: obrigada por ligar para a Microsoft Store. Bem-vindo à Microsoft Store. Meu nome é Vanessa. Miguel: boa noite, Vanessa. Miguel que está falando. É o seguinte, eu estava querendo comprar o Microsoft Windows. Eu tenho uma dúvida, porque eu vejo muitas diferenças de preços do produto na internet em várias lojas. Eu vejo no site oficial da Microsoft para mim comprar por R$ 1.099, mas aí eu vejo em outras lojas que eu também confio, que nem Kabum, é 900. Aí alguma outra loja está por 300 e às vezes até por R$50. A atendente: me fala por gentileza o seu e-mail, por favor. E depois que informa o e-mail, respondendo a sua pergunta, o que acontece? A revendedora, eles acabam comprando as assinaturas em grande quantidade, tá bom? Aí na hora de fazer a revenda, eles acabam deixando o valor mais em conta.
E como alguns revendedores eles acabam possuindo marketplace, isso também eles conseguem ter outros parceiros no caso. Então o valor ele acaba diminuindo muito, tá? Só que assim, caso você acaba comprando um produto que ele não seja genuíno da Microsoft, ela acaba não se responsabilizando pela compra. Então é legal você sempre verificar quem são os nossos parceiros, tá? E o Miguel, tá? Tu tem uma lista para mim ver? Atendente, tenho sim. Vou enviar um e-mail para você. Enquanto não chega, eu vou falar para você. Seria americanos.com, Casas Bahia, InfoStory, Calunga, Magalu, Miranda. Seria também o pontofrio.com, a Submarino, a 25Best, a Amazon, o Extra, a Kabum, o Carrefour e a Web Continental. E o Miguel, tá, então se eu quiser alguma licença, posso ver nesses parceiros aí e posso comprar tranquilo, indiferente da flutuação de valor? Atendente, isso, tá, isso mesmo, tá bom? E o Miguel, tá certo, tranquilo então. Atendente, veja só o que ela falou no final. Na verdade, às vezes tem gente que vende muito barato e acaba encantando o olhar, mas nem tudo que parece é. Então é só tomar cuidado, tá bom? E Miguel, tá certo então, era isso. Muito obrigado. E a conversa foi finalizada. E o vídeo teve continuidade. Eu vou ler agora as considerações que o Miguel fez sobre essa conversa que ele teve com o atendente e o que ele pensa sobre os preços irrisórios e a legalidade das chaves de ativação. E o Miguel continua. Então galera, responde bastante coisa, né cara? Se o pessoal da Microsoft tá falando pra gente isso, quem é o MW na fila do pão para discordar, não é? Eu consegui depois encontrar o e-mail aqui, tá? Chegou o e-mail com a lista de parceiros, tá aqui ó. Então tá aí ó, obtenha seus acessórios, a lista de parceiros ó, o site da Microsoft.com oficial mesmo. E aqui estão as lojas no Brasil que a gente pode chegar. Basicamente comprando aqui, a gente pode ficar tranquilo. É isso, se a gente encontrar algum produto aqui, dá para comprar. Esses aqui que eu abri então é para ser válidos, né? É Calunga, Magalu, como foi falado. Então tem aqui, esse aqui é o Microsoft 365. Não é nem o Windows aqui que eu abri por R$400. Deixa eu ver. O Windows 11 aqui por 898. O Windows 11 1.600, 1.090, 980. Mais vantajoso seria eu comprar uma versão de Windows 10, né? Aqui nos valores está mais barato o Windows 10. A gente recebe atualização gratuita para o Windows 11, né? Ó, o Windows 11 aqui 1.099. Aqui ó, aqui tem uma versão mais barata, ó, Windows 11 por R$ 84,35. Então pegarei isso aqui, né, para fazer uma ativação online. Ele continua. Só que aí tem um negócio, tá galera? Como a própria atendente falou, né, a gente tem muita variação de preços porque tem algumas gigantes que compram muitas licenças do Windows em pacote, grande quantidade. Com essa grande quantidade chegam descontos, reduz muito o valor. E essas empresas que compram essas licenças mais baratas podem, porventura, vender isso para uma outra empresa, essa empresa realmente vender para o varejo. No fim das contas e no final do dia, eu acho que além dessa lista de parceiros aqui, oficiais, a gente tem outras lojas que também tem essas chaves do Windows válidas à venda, com preço mais em conta. Eu acredito que se a gente for comprar essa versão mais em conta aqui, né, esse produto mais em conta, e a loja fornecer uma NF, também nota fiscal do produto, já é tranquilo, é algum registro, né? Tá realmente certificando e declarando isso aí, essa venda e esse produto, a existência dele de forma mais legal. Então realmente eu acho que não tem problema. E com o atendimento que a gente teve, essa explicação de um atendente da Microsoft, eu vou dizer o que, né? Mais uma vez, quem sou eu na fila do pão? E o Miguel continua. E por fim, uma curiosidade, galera, que eu acho que é legal para vocês fazerem um teste em casa, ver se o teu Windows está certificado, está licenciado ou não. Tem um comando legal para a gente fazer no PC aqui. Basicamente existem 3 tipos de chaves de licença do Windows, que são elas, a Retail, OIM e Volume. Faz o seguinte aí, ó. Tem esse comando aqui, ó, slmgrvbs/dlv. Esse comando maluco aqui, copia ele, abre o prompt de comando do Windows, que é aperta o Windows mais R, digita CMD e dá Enter. Essa tela preta é o prompt de comando, o terminal do Windows. Dá o Ctrl V aqui dentro, dá o Enter. Vai abrir um script, ó, Windows Script Host.
Esse script aqui, essa telinha, vai mostrar sobre a nossa licença do Windows instalado na máquina. Que nesse meu notebook aqui, ele já veio com o Windows ativado, já veio com o Windows incluso na máquina. Isso é o padrão, né? Qualquer notebook que tu vai comprar novo hoje, ele já vai vir com o Windows pré-instalado. Esse tipo de licença onde vem o Windows pronto para ti. Tu inicia, abre o Windows, só configura o teu usuário e liga na tua conta Microsoft. Esse tipo de licença é do tipo OEM, é o Windows que já vem na máquina que tu comprou. E é isso que a gente vê aqui, ó. A gente vê nessa opção, canal de chave do produto OEM. Inclusive mostra aqui até um pouquinho da Product Key. Uma sequência parcial aqui, da chave de ativação. Ele já veio pré-ativado. É isso, pronto. E também diz pra gente o status da licença. Licenciado. Tudo certo. Tanto é que não tem nenhuma marca d'água aqui, né? Já o tipo Retail é isso aqui, ó. Eu tenho duas versões Retails aqui, que são versões de varejo. Isso aqui, comprei, vem em mídia física, comprei no Kabum há muito tempo atrás. E daí chega aqui, comprei no varejo, né? Numa loja aqui. Eu tenho minha chave, o produto Key. Tá aparecendo aqui no adesivinho, o Windows 10. E aqui tem um DVD, com o instalador, com todos os arquivos da instalação do Windows 10. Esse tipo de licença aqui eu uso nos computadores dos editores. O computador que a gente pegou as peças, montou o computador, comprou o Windows, instalou o Windows e ativou com essa chave de ativação que está aqui dentro. Então o tipo de licença Retail é o que a gente vai ver nessa telinha de script escrito ali, usando essas duas licenças aqui. E aí, por último, o Miguel diz: e já o tipo de licença volume é o tipo de licença que grandes empresas compram. Empresas que têm um monte de computador, um monte de funcionário, instituições de educação, faculdade, escola, compram essas licenças aí. Tem tipo de licença para estudante também, que tem o Windows Education, e tem licença para professor também, que é um pouco mais barata, mas está incluído nesse tipo de volume. Então, acredito que até essas licenças que a gente vê, que a gente compra no varejo, mas são mais baratas, elas podem ser do tipo volume. Não sei se dá para mudar essa origem aí. Mas enfim, é isso, galera. Sobre essa questão, de flutuação de preço, eu acho que mesmo com a grande diferença de valores, dá para comprar essas mais baratas, de acordo com o próprio atendimento que a gente viu. Aí dá para autenticar o Windows aí, usar ele 100% e parar de usar o Windows piratão. E parar de craquear, e enfiar um monte de besteira no teu Windows sem tu nem saber. Eu fiz um comentário sobre esse vídeo do Miguel, mas num outro vídeo. Foi na área de comentários de um vídeo do canal Adrenaline, num vídeo que eu também mostrarei aqui daqui a pouco. Alguém argumentou que a própria Microsoft concorda com essas vendas, pois na situação que mencionei, quando o Miguel ligou para o atendimento da Microsoft, a atendente, que foi muito prestativa, disse que está tudo bem, que as empresas podem vender naqueles preços baixíssimos. Eu também participei em resposta àquele comentário no vídeo do Adrenaline e eu disse o seguinte, eu escrevi lá: tive curiosidade e para saber se a Microsoft dá mesmo a bênção para se comprar essas chaves nesses preços irrisórios, eu assisti agora o vídeo do Miguel. Ele liga para a Microsoft e daí eu menciono a conversa. E continuo dizendo ainda no meu comentário. Veja, ao falar de diferenças de preço, ele começou falando em loja que confia e que vende por R$900. E só no final da frase mencionou o preço que encontrou de R$50. E não deu destaque a esse valor tão ínfimo. Mas esse valor estava misturado à menção de um preço de R$900. E a atendente disse que a Microsoft vende para os parceiros em grande volume e esses podem vender mais barato. E indicou as lojas parceiras. E Miguel fez sua pesquisa na loja indicada pela atendente e mostrou ali na hora: Calunga, 1099, Magalu, Windows 11, 898, Kabum, 980. Todos os preços normais, compatíveis com o valor de loja oficial, com preço oficial. Onde foi que ele encontrou pelo preço de R$ 84,35? No Ponto Frio, porém não vendido pelo Ponto Frio, e sim pela Olist, que é um conjunto de vendedores em marketplace. Os parceiros da Microsoft não vendem chaves por esses preços irrisórios. Se forem encontradas no site, são anúncios de marketplace. Não dá para dizer que loja de marketplace é parceiro da Microsoft. Temos que descrever os fatos da forma como ocorreram. Esse foi o meu comentário lá no vídeo do Adrenaline, respondendo a um comentário sobre o vídeo do Miguel.
Veja só, no vídeo que acabei de mostrar, Miguel se escora no fato de que a atendente da Microsoft disse que as empresas compram em grande volume e pagam mais barato. É de ficar pasmo com essa situação, onde a própria Microsoft dá informações errôneas. Desde quando a Microsoft venderia chaves a menos de R$50? Mas pela conversa da atendente com Miguel, ficou parecendo que ela estava falando isso, que ok, as empresas compram em grandes quantidades e podem vender a R$50 ou até menos. Porém, o youtuber poderia ter feito, mas não quis fazer uma análise mais acurada, uma análise sensata, englobando todas essas variáveis. Simplesmente falou, ok, se a atendente da Microsoft disse que essas chaves são ok, nesses preços, quem sou eu para contestar? É muito cômodo agir assim, não é mesmo? Eu vou mostrar alguns comentários na área de comentários do vídeo do MW Informática. Windows por R$100, kkk. Isso jamais iria acontecer. Comprar essas chaves é o mesmo que usar o torrent. A atendente coitada não tem culpa de nada, mas ela não foi treinada para responder essa pergunta. O preço pode sim variar um pouco, uma variação de 1000% do valor do fabricante. Isso é surreal. A empresa vende a R$1.000, o revendedor vende a R$89. Isso está na cara que é golpe. Outro comentário. Você só não está se ligando no marketplace. Vários Windows que você olhou em diversas lojas não eram vendidos e entregues pelas mesmas, e sim por outras. Um outro comentário. O que importa é que funcione. O artigo do site e o vídeo do canal Adrenaline. Eu mencionei agora de pouco um vídeo do canal Adrenaline, onde houve um comentário que eu respondi. Foi publicado há cerca de 2 anos e também aborda esse assunto das chaves baratinhas. E junto com o vídeo também publicou um texto em seu site. Isso foi antes de, numa atitude contraditória, também passar a ser patrocinado pela GVG Mall e promover essas chaves em seu site e em seus vídeos. Eu vou mostrar aqui então o artigo no site do Adrenaline. Aqui está o site do Adrenaline e aqui o artigo, formatando o PC e a chave armadilha. Veja só. E chama de chave armadilha. Aqui esse é o artigo do site do Adrenaline. E aqui embaixo no campo comentários tem muitos comentários que eu transcrevo alguma coisa a seguir no vídeo. Eu vou ler agora uma parte do que se diz no site. O que o Adrenaline diz lá no site. O que nos traz a questão? Elas são legítimas? Entramos em contato com a Microsoft através da assessoria. Resposta é que ela não sabe informar a origem dessas chaves. Nós tentamos contato com sites que realizam a venda dessas chaves e também ficamos sem resposta em várias delas. Mas de um desses sites, o GoodDeal24, recebemos uma resposta curta e direta que justifica o preço menor. Ela é uma chave, ela é uma Key OEM. O Windows possui diferentes tipos de chaves. As vendidas de forma legítima para o consumidor final são retail, que são voltadas para a nossa situação. Quero ter uma licença do sistema para um computador. A resposta que recebemos nos indica que a chave que adquirimos foi desviada de sua função inicial. As chaves OEM são vendidas para fabricantes de computadores, por exemplo Dell ou HP, para que possam comercializar suas máquinas instalando uma chave do sistema operacional da Microsoft. O desvio da função é óbvio, não compramos nenhuma máquina nova. E o Adrenaline continua. Sendo esse o caso, esses sites se aproveitam do preço mais barato dessas chaves, muitas vezes vendidas em grandes quantidades, depois revendem uma modalidade que, pelo menos pela Microsoft, devia ser comercializada a versão retail. Outro ponto é, essa chave também tem limitações. Por ser voltada a uso em um hardware, isso quer dizer que ela só pode ser ativada uma vez, ficando vinculada à primeira máquina que for instalada. Uma chave retail é de propriedade do consumidor e pode ser migrada entre máquinas livremente. Esse que foi o artigo no site do Adrenaline. E eles também publicaram um vídeo com o mesmo assunto. E eu vou mostrar aqui um pequeno trecho desse vídeo. E daí eu vou ler também alguma coisa que foi dita no vídeo. Aqui vem o ponto importante. A gente entrou em contato com a Microsoft e a assessoria deles sobre essas chaves desses sites pela internet. E a resposta que a gente recebeu é que eles não sabem de onde elas são. No vídeo do Adrenaline. Provavelmente é mais alguém que tem acesso às chaves geradas para uma dessas fabricantes e conseguiu desviar elas de função. Pelo menos a função que a Microsoft tinha em mente para essa chave, de que é um roubo digital. Então essa pega um pouquinho não. Pega muito mal na parte ética. E tem outra também que é
as que são desviadas, por exemplo, de versões do Windows voltadas para fins educacionais, alguns outros usos de Windows que você está desviando ele para ativar no seu sistema. Então, se você não liga para essas questões ou acredita que não é relevante para o seu caso, não liga se só mudaram qual era a função do Windows que você está recebendo, que não era para isso, mas está ativando na sua máquina. No vídeo do Adrenaline também se menciona a possibilidade de as chaves serem produtos de golpes usando cartões de crédito roubados ou furtados. Não vou me aprofundar nisso, pois na minha opinião essa é uma possibilidade menos plausível, ou se ocorrem, seriam em menor escala. Mas vou ler aqui algumas frases que se referem a isso e onde ele emite sua opinião sobre o que pensava à época sobre a regularidade no uso das chaves de ativação baratinhas. E o Diego continua: eu recomendo fortemente, se você vai seguir esse caminho, fazer um cartão virtual. Você vai usar somente para essa transação, nesse site bizarro, nesse comércio suspeito, de uma versão do Windows sendo desviada do que ela devia fazer. Um site muito estranhamente vendendo coisas bem mais baratas do que deviam ser. Esses foram nossos testes com aquelas keys suspeitas, muito estranhas, e que aparentemente não tem como dizer se todas vão funcionar. E ninguém sabe dizer exatamente de onde elas vêm, mas no fim do dia elas funcionam. Adrenaline incentivando a pirataria do bem. Pirataria onde? É uma chave comprada e validada pela Microsoft. O único problema aqui seria o fato de ser desviada do seu uso inicial. Mas como foi dito, é uma chave somente para uma máquina e não pode ser migrada para outra. Pirataria, se a chave é OEM, ela é legítima. Ninguém liga se é licenciado ou não. Funcionando, tá de boa. Agora se a empresa é outros 500. Todas as keys vendidas de forma barata e disponibilizadas na internet praticamente funcionam 100%, porém não são idôneas. Chaves de ativação funcionam, mas não são a licença de uso do Windows. Licença original e legal somente com o COA, a etiqueta que tem o número dela estampado holográfico, que deve ser colado no computador onde o Windows está instalado junto com a nota fiscal de compra. Qualquer coisa fora disso é ilegal e obtido por outros meios fortuitos, e seu uso a Microsoft pode arbitrariamente desativar repetidamente com uma ativação se der na telha deles, mas o foco da Microsoft e empresas de software aqui no Brasil sempre foram as empresas, onde é mais fácil fiscalizar e cobrar por serviços, que é o atual grande foco dela, e usuários domésticos, por enquanto eles não se incomodaram ainda com o uso dessas keys. Minha nossa, a internet cada dia que passa fica difícil. A galera que é inscrito em determinados nos canais do YouTube por gostar do conteúdo do canal, muitas das vezes fazemos compra na inocência, acreditando que é oficial, legal, e de repente quando descobrimos a verdade, nós fãs ficamos chateados conosco mesmo. E assim que eu montei o meu PC Gamer, comprei a chave de ativação do Windows, todo feliz pensando que, nossa, estou com o Windows original. Então no momento em que assisti esse vídeo tive a conclusão que eu sou muito bobão. Microsoft está pouco para ativação de Windows. Se ela realmente quisesse, o sistema dela jamais teria pirateado. Imagina se o tio Bill vendesse cada Windows que existiu no planeta. Seria o mais rico do universo disparado. Microsoft nem ganha dinheiro com a venda desse sistema operacional, sejamos realistas. Ela ganha dinheiro com os programas que usam o sistema dela, seja lá pirata ou original. Se você comprou uma dessas chaves do Windows 10 Pro e quer saber se tem uma licença original mesmo, é só vincular a sua conta da Microsoft e entrar em contato com o suporte técnico. Se eles se atenderem, significa que é original. Caso contrário, eles informaram que é pirata. O pouco que eu sei é que essas chaves funcionam. Você ativa o produto, mas continua sem uma licença de uso. É como se tivesse uma chave que abre e liga um carro. Mas mesmo você tendo essa chave que faz o carro funcionar, não significa que você tem licença ou autorização de andar com este carro. Mas sobre as chaves, a Microsoft tem condições de saber facilmente quem usa chaves desviadas. Só não bloqueia porque é melhor manter o usuário no ecossistema Windows do que ter uma debandada para Linux. Foi assim que ela se fez nos anos 90. Me lembro até que para saber a chave do Windows 98 nem precisava de ativador. Bastava abrir o CMD durante a instalação, ir nos registros do sistema e copiar aqui. Na verdade, a Microsoft não está nem aí para o usuário final. A mina de ouro dela são as grandes montadoras de PCs que compram cada licença vendida para o usuário final e também as empresas em geral. O usuário final para ela é migalha. Não vale a pena entrar nessa luta contra a pirataria.
A grande maioria dessas keys são desviadas, obtidas por métodos ilícitos. Você comprando isso está fazendo parte também. Não existe outra conduta moral. As keys OEM para fabricantes também não são tão mais baratas a ponto de chegarem a 2% do preço normal. Funciona, claro, como comprar produto roubado de alguém. Funciona também. Enfim, concordo que os preços são abusivos, mas fazer o quê? Eles, a Microsoft, chegaram lá. O que podemos fazer? Comprar essas chaves legítimas, entre aspas, é a mesma coisa que comprar peça de moto roubada lá na Rua dos Guaianazes. Vai funcionar para sempre e nunca te pegarão. Legal essa. Esta tese de que licenças baratas são compradas com cartões clonados ou roubados não se sustenta, pois parte do princípio que as licenças seriam retail e são OEM. Comprar licenças retail de R$ 1.500 com cartões roubados seria insustentável, tendo em vista o volume de licenças que tem à venda por aí. Essa história de cartão roubado é muito mais para assustar as pessoas do que qualquer outra coisa. Não faz sentido nenhum o risco de você clonar um cartão para alocar 15avos do valor que foi usado no cartão. E nesse caso seria uma chave retail, e pode reparar que nenhum deles vende esse tipo de chave. Só se comprasse chaves corporativas em grande quantidade, o que seria difícil com cartão roubado. Acho que esses caras entram em contato com empresas médias e pequenas e fazem uma grande compra na Microsoft, ficando com as chaves, repassando uma parte do lucro para essas empresas. Ou criam uma espécie de empresa fantasma para fazer essas compras. Eu acho que é por aí, né? Essas duas opções. Se parar para pensar, não sai tão caro a licença do Windows 10 Pro. Elas são praticamente perpétuas desde o Windows XP. Lembro que na época que lançaram o Windows 10, a Microsoft permitia ativar licenças até do Windows XP. Então sai barato se diluir esse valor nos anos que poderá usá-la. Se você comprar uma licença hoje, por exemplo, daqui a 10 anos estará usando a mesma licença e terá saído quase que de graça o sistema. As empresas compram chave para computador novo, depois vendem o computador com Linux e revendem a chave do Windows. É mais uma teoria. Isso existe há muito tempo. Você acha que a Microsoft não sabe? Ela simplesmente não liga, porque é assim que a banda toca. Para eles é mais interessante você estar ativado com uma key OEM do que usando crack e ativador, que tem várias outras implicações. Microsoft deveria oferecer o Windows de graça, até porque há anos que a maior fonte de renda da Microsoft é o pacote Office, e o sucesso do Azure só veio diminuir a porcentagem de renda que gera para a Microsoft. No final de 2019 montei meu PC atual economizando grana por muito tempo. Então decidi comprar uma key nova e fiz a pesquisa de preços e me deparei com preços bem camaradas, assim como o Diego do Adrenaline. Mas no final optei por comprar na loja da própria Microsoft o Windows 10 Home pela bagatela de um pouco mais de R$700, não lembro o valor exato. Na hora quase chorei, mas depois vi que a tranquilidade de se comprar um produto original também tem o seu valor. Sobre a qualidade da chave, não estou falando disso que se trata, e minha opinião é a mesma do Diego. Se funciona para você e você não liga para esses detalhes, então no final, pouco importa. Entre aspas, coisa errada. Chave emitida pela Microsoft, vendida inicialmente pela Microsoft, validada pela Microsoft. Aí fica se imaginando por que será que eles evitam tanto fazer processos e ainda perdem parte deles. A Microsoft define como a chave pode ser usada. O fato de ser criada e vendida inicialmente por ela não significa que você pode usar algo que não foi feito para você. Se a pessoa não faz questão dos recursos de virtualização nativos do Windows, não tem nem por que esquentar a cabeça com ativação em loja de venda, por exemplo, onde o Windows é só um terminal para o sistema interno. Deixa sem ativar mesmo e valeu. Não entendo essa pira que o usuário doméstico tem com ativar o Windows. Não é como se fosse torná-la imune a vírus ou mais rápido ou sei lá o que. Esse é o ponto. Precisar das ferramentas do iPerv como o WSL2 e WSF Android é coisa de nicho. A grande massa só quer um lugar para rodar o Chrome e usar Google Docs. No máximo rodar sistema de lógica. Para isso não tem que perturbar com ativação. Só larga de mão. Pagar uma vez desse 30,60 dinheiro versus 12 vezes de 86,39, pô, não é uma escolha difícil. A diferença é que em uma delas, além de burro, porque tem como ativar de graça com 2 comandos no shell, você não está legalizado, é pagar para continuar errado. Preferia pagar 1.000 conto no Windows e ter saúde mental. Bem, isso equivale a rasgar notas de dinheiro, e certamente não é algo de quem tenha saúde mental.
Mas se não fosse a atualização gratuita do Windows 10 que uso hoje e não existisse nenhum outro meio, eu pagaria sem pensar duas vezes. Já usei Linux em 2 momentos da minha vida e para mim é tipo cumprir pena em uma penitenciária. Quero distância dessa chatice. Todas as chaves que a Microsoft emite são genuínas. As formas como as pessoas conseguem elas podem ser erradas. Mas não acontece daqui parar de funcionar depois de um tempo, a não ser mudança de hardware. E a Microsoft não está nem se importando depois que emitiu a chave e vendeu. Que se dane, não é mais responsabilidade da empresa. Funcionar funciona, eu uso em casa, mas isso em empresas é considerado pirataria. Em casa também é, mas FP. O que importa é que a chave funciona e não precisa instalar nenhum crack que vai minerar Bitcoin ou roubar um do meu cartão. A origem dessas chaves não é legal. Sempre tem um desvio de conduta, roubo de chaves, mentiras sendo contadas. As chaves, a maioria é OEM mesmo, às vezes desvio de grandes licenciamentos, enterprise ou estudantes. A Microsoft está pouco se lascando para quem usa essas keys em ambiente doméstico. O dinheiro bruto mesmo vem das empresas usando Windows. Sem contar que apenas o público gamer que compra seu PC do zero é que se preocupa com isso. Hoje qualquer computador pronto já vem com licença OEM, principalmente notebooks e computadores profissionais também. Inclusive alguns computadores da Dell e HP dá até trabalho colocar outro sistema operacional nele. Tem uma de travos na BIOS. Hoje em dia o mercado do Windows pirata é bem menor do que o pessoal pensa. Na verdade, não é que ela está se lascando com isso, ela não pode impedir a pirataria no uso doméstico. Isso que garante a porcentagem tão alta de usuários dentro do Windows e mantém a resistência a usar o Linux, por exemplo, que atende fácil 95% dos usuários domésticos e empresariais. Se ela passa a apertar o jogo contra o usuário doméstico, eles passaram a usar Linux. Isso pode incentivar as empresas a adotarem o Linux, já que não haverá tanta resistência. São chaves desviadas a empresas grandes que compram em grandes volumes, inclusive as keys do Office, que são bem baratos por aí, melhor que usar KMS Pico. O problema dessas chaves baratinhas é que não se sabe a origem delas. Irrelevante, todas vão contra a licença de uso de software. Eu compro essas chaves, não tem nada de ilegal, é uma opção melhor que baixar ativadores. Cada um se engana como quer. A questão da ilegalidade aqui é sobre a origem das chaves e não o destino, ou seja, você pode ir em um camelô e comprar um iPhone pela metade do preço. Em um momento você pode dizer que o criminoso aqui é o vendedor do camelo, acho que ele quis dizer camelódromo, que vendeu o iPhone para você. Você, uma pessoa inocente, entre aspas, não tem culpa de não saber a origem daquele iPhone e de como o vendedor do camelô está conseguindo te vender pela metade do preço sugerido pela Apple. O crime de receptação diz que é crime quando a pessoa sabe que o bem que está comprando é roubado. Você pode até alegar para a polícia que não sabia que aquele iPhone foi roubado em uma carga de caminhão, mas o promotor pode dizer que todo mundo sabe o preço de um iPhone vendido por meios legais e concluir que você sabia sim que era roubado. O mesmo vale para essas chaves do Windows. Como essas lojas conseguem vender por 1/15 avos do preço sugerido pela Microsoft? Não sabemos, mas todo mundo que compra uma chave dessas tem plena consciência de que elas não são obtidas por meios normais. Quero deixar claro que acho muito difícil de que os clientes dessas lojas sejam acusados de receptação, mas nada impede que um promotor resolva sair acusando geral por este crime. Existe um outro vídeo do canal do Inaline publicado cerca de um ano depois deste, que acabei de mostrar, no qual ocorre a promoção da venda dessas chaves através do site GVGmall, de quem agora se dizem parceiros e que patrocina o canal. Na área de comentários desse outro vídeo surgiu uma discussão sobre se a comercialização e o uso dessas chaves de ativação baratinhas se poderia se configurar como prática de pirataria. Vou mostrar aqui alguns desses comentários. GVGmall deve estar faturando uma grana para patrocinar tantos canais assim. Pois é, né? Já tenho o key original de Windows, mas dá vontade de comprar outra só para comprar mesmo, porque todo vídeo do assunto tech tem propaganda deles. GVGmall fazendo tanta propaganda que as chaves do site começam a ficar caras. Parceria com loja que vende licença de origem duvidosa. Confio muito na credibilidade do trabalho de vocês, mas nessa vacilaram. Fiquei tentado, mas ressabiado que sou, afinal, aprendi na faculdade, economia, que não existe café de graça. Vou deixar passar. Continuando com os vídeos do YouTube, vou mostrar agora o vídeo do canal BPV, do Leonardo. Licenças do Windows 10 aí baratíssimas, né? Preços abaixo de R$100, R$20.
Será que isso é verídico? Será que você pode confiar? Então, o Leonardo falando. Existe uma licença que você paga, a nomenclatura dela é OEM. Essa licença ela é criada pela Microsoft para ser vendida junto com a máquina. Como essas empresas fazem? Elas compram lotes de licenças oficiais da Microsoft e através disso ela consegue ter o nome dela lá no site. Só que quando ela consegue ter o nome dela lá no site, ela começa a vender licenças ilegais. Então pode ser que, como ela foi vendida, ela foi repassada para o usuário final de forma ilegal, que não poderia pelas regras da Microsoft. Mas essa empresa ou essa pessoa responsável conseguiu pegar esse lote de licenças, não colocar na máquina e revender, passar isso aí para frente, e até que chegou até você. Você pode dar sorte de realmente ser uma licença válida OEM e que você vai ativar no seu computador e vai ficar ativado para sempre, até você trocar de máquina. Só que essa forma de venda é ilegal, você entende? O teu Windows vai estar legal, beleza, mas é ilegal. E o Leonardo continua. Então vamos na lista de revendedores que eles botaram aqui, a Microsoft. Vamos lá. Bom, você clicando no link vem nessa página aqui que é da Microsoft. Obtenha seus acessórios. Veja, obtenha seus acessórios, não é obtenha sua licença, seu software. Isso aqui é importante, tá? É por isso que eu falo que a Microsoft deixa muito a desejar em passar informação para as pessoas. Eu vou explicar o porquê. Você veja aqui que aqui tem obtenha seus acessórios. Aqui não é só revendedor de sistema operacional, é de acessórios também. Por exemplo, tem lojas aqui que você vai encontrar o Windows também para vender, mas é confiável? Não. Eu vou te mostrar para você por quê. Aqui nós temos a Calunga, que vende o Windows, é original, é oficial, tudo direitinho. A Calunga é uma loja confiável. Agora, por exemplo aqui, a Casas Bahia, ela tá aí porque ela vende acessórios da Microsoft. Acessórios aí de computador. Mas se você for ver o preço do Windows nas Casas Bahia, vamos checar lá. Você veja aqui, ó, Windows 10 Pro ESD por R$40. Mas aí você pergunta, mas Leonardo, tá lá que o revendedor é revendedor oficial de acessórios, não de Windows, tá? Aqui você pode ver aqui, ó, o segredo aqui, vendido por Eletromid, entregue pelas Casas Bahia. Eu acho que isso aqui tinha que ser melhor explicado pela Microsoft. Eu também acho, Leonardo. A pessoa que entra aqui e vê Casa Bahia autorizada, tá? E é revendedor autorizado para vender acessórios da Microsoft. Ela mesma não vende o Windows, porque o Windows que é vendido pelas Casas Bahia é na verdade de parceiro das Casas Bahia. Aí que mora o perigo. A Microsoft deixa a desejar nesse ponto. E o Leonardo continua. Tome muito cuidado com as ofertas que tem aí, tá? Essas empresas elas procuram os youtubers aí, o youtuber só pensando em questão remunerada, ter parceria, aquela coisa toda. Aí sai fazendo vídeo, sai falando que compra aqui, não sei o que. Desconfie. Preço muito baixo, desconfie. É a lógica da vida, tá? Principalmente você que é empresa, porque você bota um lote dessas licenças aí, baratas aí, de R$100 em todos os computadores da tua empresa. Amanhã depois bate a fiscalização lá, né, da Microsoft. Ó, então tome muito cuidado, porque é um rolo compressor. O que tem de canal aí que fala, sites também, sites até que o pessoal acha, né? Não, esse site aí é confiável, incentivando a comprar essas licenças. Eu falo sempre aqui no canal. Não existe almoço grátis. Então esse foi o vídeo do Leonardo do canal BPV. Enquanto fazia essa pesquisa sobre a legalidade das chaves de ativação baratas, no dia 30 de setembro de 2023 eu resolvi consultar o assistente de inteligência artificial da Microsoft, o Copilot. Vou mostrar aqui essa minha consulta. Perguntei, por que a Microsoft não toma medidas contra as empresas que vendem chaves do Windows por preços irrisórios na internet e que são anunciados por canais do YouTube? E o Copilot respondeu, procurando por chaves do Windows por preços irrisórios na internet. Essa é uma boa pergunta, mas não há uma resposta definitiva. A Microsoft pode ter várias razões para não tomar medidas contra as empresas que vendem chaves do Windows por preços irrisórios na internet e que são anunciadas por canais no YouTube. Algumas possíveis razões são... Veja, aqui o Copilot faz uma compilação do que encontrou na internet. Não é a resposta oficial da Microsoft sobre o assunto. A Microsoft pode não ter os recursos ou a prioridade para rastrear e processar todos os vendedores ilegais de chaves do Windows, que podem estar espalhados por vários países e usar métodos para ocultar sua identidade e origem das chaves. Então a hipótese aqui é prioridade. Vendedores ilegais podem estar espalhados e usar métodos para ocultar identidade e origem das chaves. Segundo, a Microsoft pode considerar que as chaves baratas do Windows ajudam a aumentar a participação de mercado do seu sistema operacional
mesmo que não gerem receita direta. Assim, a Microsoft pode preferir ter mais usuários do Windows do que perder potenciais clientes para outras plataformas ou sistemas operacionais gratuitos. Aqui se trata de uma outra hipótese. A Microsoft quer aumentar a participação de mercado. Será? Terceiro, a Microsoft pode ter dificuldade em provar que as chaves baratas do Windows são ilegítimas ou violam seus termos de uso, pois elas podem ser provenientes de fontes legais, como licenças corporativas, educacionais ou de volume, que são revendidas ou distribuídas indevidamente por terceiros. Então aqui é a hipótese. Dificuldade em provar que as chaves são ilegítimas. A Microsoft pode estar ciente dos riscos e desvantagens de comprar chaves baratas do Windows, como a falta de garantia, suporte, atualizações de segurança, e confiar que os consumidores conscientes optarão por comprar chaves oficiais da Microsoft ou de revendedores autorizados. Veja a hipótese. Os consumidores podem querer fazer a coisa certa. Então essas são apenas algumas hipóteses. Não há como saber qual é a posição da Microsoft sobre esse assunto, pois não há maneira de contactar com a Microsoft. Eu tentei. E a resposta do Copilot continua. O fato é que comprar chaves baratas do Windows na internet pode ser arriscado e ilegal e pode trazer problemas para o usuário no futuro. Por isso, é recomendável comprar chaves do Windows apenas de fontes confiáveis, respeitar os termos de uso da Microsoft. Você pode encontrar mais informações sobre como comprar o Windows 10 no site oficial da Microsoft ou em sites especializados como o Canaltech 2 ou Adrenaline 3. Espero ter ajudado. E eu perguntei ao Copilot: como faço para entrar em contato com a Microsoft e solicitar a ela uma manifestação formal sobre sua posição referente às chaves do Windows e Office vendidas na internet a preços irrisórios? Aí o Copilot começa a responder, procurando por contato com a Microsoft, gerando respostas para você. Aí a resposta: para entrar em contato com a Microsoft e solicitar uma manifestação formal sobre sua posição referente às chaves do Windows e Office vendidas na internet a preços irrisórios, você pode tentar as seguintes opções. Você pode acessar o site de suporte da Microsoft e selecionar o produto com o qual você precisa de ajuda. Lá você poderá encontrar opções de autoajuda ou conversar ao vivo com um especialista da Microsoft. Talvez você consiga obter uma resposta oficial sobre esse assunto por esse canal. E continua. Você pode ligar para a central de atendimento da Microsoft através dos telefones abaixo, conforme informado na comunidade Microsoft. Você pode explicar sua dúvida e solicitar uma declaração formal da empresa sobre esse assunto. No entanto, não há garantia de que você receberá uma resposta satisfatória por esse e-mail. Grande São Paulo, localidade do atendimento. Realmente não há garantia porque eu não consegui. Depois, você pode enviar um e-mail para a Microsoft Brasil através do endereço brasil@microsoft.com e solicitar uma manifestação formal sobre sua posição referente às chaves do Windows e Office vendidas na internet a preços irrisórios. Você pode explicar sua motivação e interesse em saber a opinião oficial da empresa sobre esse assunto. No entanto, não há garantia de que você receberá uma resposta por esse e-mail. Não há garantia mesmo porque eu não consegui. Essas são algumas formas possíveis de entrar em contato com a Microsoft e solicitar uma manifestação formal sobre sua posição referente às chaves do Windows e Office vendidas na internet a preços irrisórios. Espero ter ajudado. Então, essa foi a segunda consulta que eu fiz à inteligência artificial da Microsoft Copilot. Aí eu fiz uma terceira. Como posso denunciar vendedores ilegais de chaves do Windows na internet? E o Copilot gerando resposta para você. Se você quiser denunciar vendedores ilegais de chaves do Windows na internet, você pode usar alguns dos canais disponíveis para isso. Por exemplo, você pode acessar o site de suporte Microsoft, selecionar o produto com o qual você precisa de ajuda. Lá você poderá encontrar opções de autoajuda ou conversar ao vivo com um especialista da Microsoft. Talvez você consiga obter uma resposta oficial sobre esse assunto por esse canal. Ou ligar para a central de atendimento da Microsoft através dos telefones abaixo, conforme informado na comunidade Microsoft. Você pode explicar sua dúvida e solicitar uma declaração formal da empresa sobre esse assunto. No entanto, não há garantia de que você receberá uma resposta satisfatória por esse e-mail. Sempre são os mesmos meios, sempre, né? Que ela só muda a pergunta. Grande São Paulo, demais localidades, horário de atendimento. Ou enviar um e-mail para a Microsoft Brasil através do endereço brasil@microsoft.com, solicitar uma manifestação formal sobre sua posição referente à chave do Windows
e Office vendidos na internet a preço irrisório. Você pode explicar sua motivação e interesse em saber sua opinião oficial da empresa sobre o assunto. No entanto, não há garantia de que você receberá uma resposta por esse e-mail. Acessar o site Denuncie Pirataria e preencher o formulário online com as informações sobre a suspeita de pirataria. Você pode denunciar anonimamente ou se identificar caso queira receber um retorno sobre sua denúncia. Acessar o site Como Denunciar Pirataria à Microsoft e preencher o formulário online com as informações sobre a suspeita de pirataria. Você pode denunciar anonimamente ou se identificar caso queira receber um retorno sobre sua denúncia. Essas são algumas formas possíveis de denunciar vendedores ilegais de chaves do Windows na internet. Espero ter ajudado. Viram as respostas? É um apanhado de hipóteses que o buscador da Microsoft encontrou na internet e sintetizou no texto. Portanto, não é uma análise conclusiva e tampouco é a informação oficial da Microsoft. Após essas respostas, eu tentei entrar em contato com a Microsoft, porém eu não obtive sucesso. Não há canais de comunicação. Para você falar sobre o assunto, tem que comprar o produto. E se verificar que é pirata ou de origem duvidosa, pode preencher um formulário informando onde comprou e os dados da compra, como nota fiscal, etc. Se você quiser fazer qualquer denúncia ou prestar outras informações à Microsoft sobre essas vendas estranhas, sem comprar o produto, não conseguirá. E nem sei se conseguirá uma manifestação oficial mesmo depois de comprar e denunciar. Tentei vários meios, mas não existe maneira de falar com eles. Aí mandei uma solicitação no e-mail de uma equipe de suporte que não tem nada a ver com a situação para tentar obter alguma forma de contato, ou mesmo eles talvez pudessem esclarecer minhas dúvidas. Informei meu telefone e e-mail. Um consultor que aparentemente nem trabalha na Microsoft me ligou e recomendou que eu preenchesse o formulário mencionado. Mas como eu já disse, eu não havia comprado o produto e como não tenho intenção de comprar só para fazer a denúncia, eu não pude prosseguir. E então eu desisti. O site do canal Tech publicou um artigo sobre o assunto. Eu vou mostrar aqui o site e o artigo. O artigo é esse: comprar chave barata do Windows 10 é confiável? O canal Tech testou. Então, isso foi no ano de 2020. Eles falam sobre esse assunto das chaves baratas, mostram diversos sites aqui, fizeram uma pesquisa. Falam sobre que tipo de lojas são essas, como é o mercado. Aqui eles mostram algumas inconsistências, como o caso dos endereços, que muitas vezes em lojas que endereços inexistentes, coisas com CNPJ. Daí perguntam se funciona, se é confiável. Falam das reclamações que existem no Reclame Aqui contra alguns sites, sobre o atendimento com meias palavras, ou seja, de maneira um atendimento esquisito, né? Ao falar das inconsistências dessas vendas, quanto à loja onde eles compraram, eles dizem assim: além de licenças para produtos Microsoft, a empresa também comercializa, né, provavelmente, atividades da marcas como Avast, Kaspersky, além de softwares gráficos da Adobe, por valores bem abaixo praticados no site da empresa. Então veja, não é apenas chaves do Windows, mas até software do Adobe eles vendem. Compraram uma chave para testar e eles fizeram o teste das chaves e chegaram a essa pergunta: funciona? É confiável? E disseram a resposta é sim. Ambas as chaves adquiridas foram validadas sem problemas e permitiram o uso. As estações foram utilizadas diariamente, tal, funcionou. Mas conversaram com o suporte da Microsoft para, quem sabe, resolver o mistério dos valores cobrados. Os atendentes da empresa por telefone, porém, nos disseram que não podem informar sobre a procedência das chaves que tínhamos em mãos. Mas os dois contatos com funcionários diferentes resultaram em uma informação semelhante. Nenhuma delas correspondia a uma licença de varejo, ou seja, em teoria, elas não deveriam estar sendo vendidas a usuários finais. Então essa é sempre a conclusão que se chega. Também informaram que eram válidas e não haviam sido ativadas em outros dispositivos anteriormente. Entretanto, durante a conversa sobre a licença vendidas a nós pela a atendente nos explicou que licenças desse tipo podem ser revogadas pela Microsoft a qualquer momento, caso sejam encontradas irregularidades no processo de compra, venda ou emissão delas. Nesse caso, o resultado seria a desativação do Windows do usuário de forma permanente. Então é isso. Então esse site aqui, esse artigo é interessante. Eu recomendo a leitura. O Windows, de comprar chave barata do Windows 10 é confiável, o canal Tech testou, de 2020.
Também o site Show Me Tech publicou um artigo. Eu vou mostrar aqui esse artigo na internet. Tá aqui, ó, Show Me Tech, Windows 10, chave de ativação barata é confiável? Aí diz assim, muita gente já encontrou uma chave de ativação barata do Windows 10 para comprar, entenda se isso é legal ou não. Quais são as versões do Windows 10, explicando os tipos de licenças, legalidade da chave de ativação, o problema da chave pirata, mas afinal, dá para comprar chave de ativação barata? Sites com chave de ativação Windows em que você pode confiar. Então aqui mostra Microsoft, Windows Store, Kabum. Nessa época eles não falou aqui da Calunga, né? Agora o Babu fala que a Calunga é confiável e a Kabum, ele disse que não, mas a Kabum eu ainda acredito que é confiável. O problema é o Marketplace, né? Que é da Magazine Luiza agora. Então se comprar da Kabum mesmo, a meu entender não tem problema. Agora se você comprar do Marketplace, você cai naquela vala geral lá de chaves piratas. E ao falar da legalidade da chave de ativação, eu achei interessante essa introdução aqui, onde ele diz: na cultura brasileira, o famoso jeitinho, para o bem ou para o mal, ele sempre esteve, e é o que tudo indica, sempre estará presente no cotidiano do povo tupiniquim, o jeitinho. Por que eu disse isso? Porque é assim que essas chaves baratas são ofertadas. Elas não são legais, no sentido jurídico da palavra, constituem pirataria. Significa que são falsas? Também não, viu? Eu disse lá no começo que esse era um assunto complicado, não disse? Ou seja, as chaves não são falsas, mas não são legais. Aqui diz que a pirataria sempre foi um fenômeno corriqueiro no Brasil, seja nos DVDs que compramos nas banquinhas da rua ou nos jogos online pirateados. Ou seja, é um costume que acabou se arraigando na sociedade. Então eu recomendo a leitura também desse tópico aqui, desse site, Windows 10, chave de ativação barata é confiável, do Show Me Tech. No início desse vídeo eu falei sobre o Aurélio Babu, que se apresenta como um engenheiro mecânico e consultor independente, especialista em Windows e segurança digital. Eu mostrei o site dele e a lista que ele criou lá sobre as lojas que vendem as chaves. Agora eu vou mostrar mais uma vez aquele site, dessa vez com mais detalhes. Então aqui está o site babu.com, porque deve instalar programas apenas no pendrive, quem está consumindo muita memória. E aqui tem o artigo, como sites vendem licenças baratas do Windows. Aqui, como funciona a venda de licenças baratas do Windows. Essas lojas são revendas oficiais autorizadas da Microsoft. Temos até aqui alguns endereços das lojas. Venda da Amazon, Kabum, Magazine Luiza e outros marketplaces. Tem aqui vários anúncios. O que acontece ao comprar uma chave de ativação dessas lojas, mostrando todas as informações. E aqui nesse artigo saiba tudo sobre pirataria de software. O que é pirataria? O Windows ativado de graça, você acha que ganhou uma licença da Microsoft? Então você, acompanhando esse site do Babu, você vai estar bem informado sobre pirataria, sobre o Windows, sobre chaves do Windows. O Babu também tem um canal do YouTube, onde ele publica alguns vídeos sobre o assunto. E tem um vídeo que fala tudo sobre as chaves do Windows. Eu vou mostrar esse vídeo aqui. Então esse é o canal do Babu. Tem muitos vídeos sobre Windows. E aqui... Essa é a tradicional... Pirataria do Windows a fundo. É um vídeo de 3 anos, onde ele fala tudo o que interessa sobre o assunto. Aqui eu vou tocar alguns trechos do vídeo, que é completo, onde o Babu informa tudo o que você precisa saber com relação a essa licença de uso do Windows, sobre as chaves de ativação, e onde critica com razão a atividade de alguns youtubers que dão informações erradas e distorcidas ao público. Eu trago aqui vários tópicos, um pedaço grande daquele vídeo, pois considero o melhor vídeo do YouTube sobre o assunto. Eu recomendo que assista ao vídeo do Babu na íntegra. Muitos acham que basta ativar o Windows para que ele seja considerado original, quando isso é o erro mais comum cometido por jornalistas, gamers e youtubers quando falam sobre pirataria. Quando você compra o Windows, por exemplo, na prática você não está comprando ele, você está apenas pagando para poder utilizar ele no seu computador através de uma relação comercial entre a Microsoft, que oferece o uso do Windows, e você que quer utilizá-lo. E se essas duas partes estiverem de acordo,
Você paga a Microsoft para ter a permissão, autorização ou licença para utilizar o Windows, e como qualquer relação comercial, isso tudo requer um contrato. E o contrato dessa transação chama-se contrato de licença ou termos de licença. Se você quer ler esse contrato antes de comprar o Windows, ele está disponível no site da Microsoft. Se você quer ler esse contrato durante a instalação do Windows, ele está disponível no início da instalação. E se você quer ler ele depois de instalar o Windows, ele está na pasta Windows System 32. Ao instalar o Windows ou utilizar o Windows pela primeira vez quando ele vem pré-instalado num computador ou notebook novo, você precisa aceitar os termos desse contrato. Se você não aceitar isso, sem problema. Isso indica que as partes envolvidas, que é você e a Microsoft, vocês não estão de acordo e por isso não vai existir nenhuma relação comercial entre vocês dois. Com isso, você não pode utilizar o Windows porque você não tem autorização ou licença para fazer isso. Isso está claro no contrato com a frase, ao aceitar esse contrato ou usar o software, você concorda com todos esses termos, e a frase, se você não aceitar e não cumprir esses termos, não poderá usar o software nem seus recursos. E nesse caso, você deve contatar a loja onde você comprou o Windows para saber como devolver ele e ser ressarcido. A partir do momento que você aceita os termos de licença do Windows, você precisa respeitar as cláusulas dele, senão você está violando elas e criando uma quebra de contrato, e no momento que isso acontece, você não está mais autorizado ou licenciado para usar ele. Então o uso desse Windows torna-se ilegal. E como eu citei agora há pouco, o uso ilegal de um programa de acordo com os termos de uso e licenciamento desse programa chama-se pirataria de software. Simplificando, se você está utilizando um software que tem uma licença de uso e você está infringindo as cláusulas dessa licença, na prática você está utilizando um software pirata. E perceba que eu nem citei a ativação dele, porque a pirataria de software acontece independentemente do software estar ativado ou não, como eu vou detalhar daqui a pouco. Aí vão 3 informações interessantes dos termos de uso do Windows. Em primeiro lugar, o software é licenciado e não vendido, conforme eu comentei antes. A licença é válida somente para uma instalação do Windows em um único dispositivo, seja ele um computador ou um notebook. E essa é interessante. Se você instalar o Windows original sobre o Windows pirata, esse Windows vai continuar sendo considerado pirata ou não original, que é o termo que a Microsoft utiliza. O Windows ativado não é o Windows legalizado. Cuidado ao aprender com youtubers que não têm conhecimento sobre pirataria e defendem que se o Windows foi ativado, então ele é original, porque se não fosse os servidores de ativação da Microsoft, não ativariam ele. Porque isso é uma bobagem monumental. Os servidores de ativação simplesmente não sabem se a chave utilizada para ativar o Windows foi adquirida legalmente, uma vez que a Microsoft não controla a venda delas. Então, quando você ativa o Windows com uma chave de ativação que não é sua, ou quando você compra essas chaves vendidas em diversos sites por um valor muito baixo, na prática o seu Windows continua sendo pirata. Eu comprei uma chave de ativação por R$30 que ativou meu Windows. Agora ele é original? Não, ele continua sendo pirata porque essas chaves de ativação vendidas na internet como original, legítima e vitalícia, elas são totalmente ilegais. E você nem precisa comprar elas no Mercado Livre ou OLX, onde basicamente tudo de software vendido ali é pirata. Incrivelmente, essas chaves de ativação ilegais, elas são vendidas diariamente no site da Amazon brasileira, além de ser vendida no Extra, Ponto Frio, Magazine Luiza, Americanas, Casas Bahia e outros marketplaces, porque quem está vendendo o Windows 10 não são essas empresas, mas sim empresas parceiras que se cadastraram ali e vendem através do site deles. E todas elas vendem o Windows pirata como se fossem originais. Atualmente existem mais de 40 sites e empresas parceiras que fazem isso, atraindo internautas incautos através dos anúncios do Google, oferecendo Windows a um preço ridiculamente baixo. Infelizmente, micros e pequenas empresas também caem nesse golpe, achando que elas vão legalizar os computadores e compram diversas cópias do Windows Office e até mesmo do Windows Server, quando na prática elas só estão jogando dinheiro no lixo porque todos os softwares ativados com essas chaves continuam sendo considerados piratas. Algumas dessas empresas alegam ser revenda oficial Microsoft, inclusive colocam isso no nome e fantasia da empresa, que é mais do que ilegal, e vendem até mesmo chave de ativação do Windows 7, Windows 8, Office 2016 e outros produtos descontinuados, em que simplesmente não existe nenhuma maneira legal de comprar chaves originais para eles. Essas empresas vendem até mesmo produtos que nem existem, como Office 365 vitalício. Infelizmente, muitos acreditam nisso e compram. Para piorar, algumas delas realmente constam no site da Microsoft como parceiras, mas elas conseguem isso através do velho jeitinho brasileiro. Elas compram algumas licenças originais e quando o nome delas aparece ali na lista, elas param de comprar as licenças e vendem somente licenças piratas. Então elas usam o link da Microsoft como comprovação que são empresas idôneas, quando isso na verdade é só uma propaganda enganosa. As chaves de ativação vendidas por essas empresas são ilegais e jamais poderiam ser vendidas. E isso por vários motivos.
Elas já foram utilizadas antes, tanto que a ativação não pode ser feita via internet e precisa ser feita via telefone, que é quando os servidores de ativação detectaram que a chave de ativação tem alguma atividade suspeita. Muitas dessas chaves foram roubadas de empresas e permitem múltiplas ativações, onde uma mesma chave de ativação é vendida para várias pessoas até que o limite dela seja atingido e ela não funcione mais. Algumas dessas chaves são NFR, que é Not for Resale, que só podem ser utilizadas para testes e demonstrações. Outras delas são de alunos e professores dos programas educacionais da Microsoft. E também tem chaves de ativação que são vendidas ilegalmente, que são de assinaturas do Visual Studio, que é a antiga MSDN, que também servem somente para desenvolvimento e testes. A venda delas é totalmente ilegal, e mesmo que elas possam até ativar o Windows, o Office ou qualquer outro programa, essas ativações são ilegais e tudo continua sendo pirata como antes. Para completar esse teatro do horror, os argumentos que eles usam para justificar a venda de Windows por um preço até 30 vezes menor que no site da Microsoft ofendem qualquer um que tenha um mínimo de bom senso. Elas falam que a compra é feita em volume, como se a Microsoft vendesse o Windows por baseada como tomate numa feira. Algumas alegam que elas compraram chave de ativação nos Estados Unidos porque ali é mais barato, que além de ser fantasioso, seria totalmente ilegal, porque as revendas só podem comprar licenças dos distribuidores oficiais do próprio país. E outros defendem que as chaves são OEM, por isso são mais baratas, que é outra mentira, porque o desconto de uma licença OEM é de no máximo 10% e não 96%. Eu pirateio porque o Windows é caro. Essa é a tradicional desculpa do pirateiro coitadista, porque na prática até mesmo um antivírus de R$ 29,00 é pirateado, e as pessoas pirateiam muito mais por hábito e certeza da impunidade do que por necessidade. O Windows vem pré-instalado nos computadores e notebooks e não existe nenhuma necessidade de piratear ele. Se você teima na desculpa do Windows ser caro, na Kabum o Windows 10 Home custa, por exemplo, 12 parcelas de R$ 70,00, ou seja, ele custa o equivalente a 2 pizzas por mês. E o melhor é que depois de comprar, você nunca mais vai precisar comprar novamente uma licença do Windows. Além disso, como eu disse antes, a atualização do Windows 7 e o Windows 8 para o Windows 10 continua sendo gratuita em ambientes domésticos, sendo que o Windows 10 também pode ser instalado do zero e ativado com uma chave de ativação do Windows 7 ou Windows 8. Utilizar o Windows sem ativar é legal? Não, utilizar o Windows sem ativar também é considerado pirataria. Isso está claro no trecho que diz: você está autorizado a usar esse software somente se estiver corretamente licenciado e o software tiver sido ativado adequadamente com uma chave de produto, que é o Product Key, original ou por outro método autorizado. E quem ainda acha que a Microsoft está remotamente preocupada com a questão dos usuários domésticos irem para o Linux, nada melhor que um banho de realidade. De cada 1.000 licenças vendidas de Windows, você sabe quantas são vendidas para o usuário final? 4. Nada menos que 99,6% das vendas de licenças do Windows são realizadas para o mercado corporativo e fabricantes de computadores que são os OEM e não para o usuário final. Então tenha certeza que a Microsoft não está nem um pouco preocupada com 0,4% do mercado. Esse é o vídeo do Babu e agora vou mostrar aqui na área de comentários alguns comentários que foram feitos no vídeo dele. É engraçado que o argumento dessa galerinha revolucionária ante o fato da pirataria ser crime é um argumento que trata o ato de piratear o Windows da mesma forma como tratam piratear uma abandonware de Nintendinho ou de PC de 8 bits da década de 80, cuja empresa que desenvolveu nem existe mais, como se o Windows fosse um software estático e parado no tempo que uma empresona malvada quer sugar até a alma de quem quer usar sem fazer nada além de só dar o ARUM do Windows após ter desenvolvido ele, sendo que o tanto que a Microsoft trabalha em suporte e atualizações para o sistema faz com que na prática a licença de uso do Windows serve ao usuário mais como se fosse um serviço recorrente, mas sem cobrança recorrente, do que como se fosse uma venda propriamente dita. E tudo isso com licença teoricamente vitalícia, porque ele pode ativar com a mesma chave que ele já tinha de Windows anteriores quando vai fazer o upgrade, sendo que essa chave vem junto no PC que ele compra da loja. A Microsoft é até amigável demais com o consumidor. O pirateiro revolucionáriozinho na prática quer ter uma firma inteira trabalhando recorrentemente para ele de graça. É o perfeito exemplo do ditado: você dá a mão e o cara já quer o braço inteiro. Exatamente, todos querem tudo de graça e inventam qualquer bobagem para justificar isso. Pior que tem gente que fala: se a ISO é de graça, o Windows também é. O Windows tem tipo uma versão de testes, mas só pode ser usada por 30 dias. O Windows não tem nenhuma versão de testes além da edição Enterprise para 90 dias, disponibilizada no centro de avaliação em Microsoft.com. Quem instala o Windows Pro ou Home e não ativa ele, legalmente está usando uma versão pirata. Isso quem está falando é o Babu.
Tenho uma dúvida, você que a maioria das chaves de ativação do Windows que compra na internet por um preço muito barato é considerado pirataria, então por que as pessoas compram essas chaves piratas, no caso os golpistas fazem isso? Então por que as pessoas estão com o Windows ativado até hoje? Não era para o Windows deles ser uma ativação temporária, isso sem nenhum ativador? E ainda, o Windows mostra que a ativação permanente com essas chaves piratas compradas nessas lojas. Elas compram essas chaves pelo mesmo motivo que acreditam em horóscopo. Eles não sabem que estão sendo enganados. E agora esse comentário aqui eu achei bem interessante, porque talvez fosse a solução. Isso era bem simples de resolver, se a Microsoft de fato quisesse resolver. Esse mercado de licenças gratuitas, MSDN e etc., já existe há muitos anos. E bastava a Microsoft colocar um aviso na tela de ativação, que tipo de licença é aquela, que esse mercado de licenças deixaria de existir. Se nada é feito, provavelmente estão lucrando com isso também. E essa última resposta aqui do Babu também mostra da importância do comentário. A sua ideia é boa e a Microsoft deveria ter feito isso há muito tempo, pois ela não lucra nada com o uso de chaves ilegais. Afinal, isso evita que o usuário compre uma chave legítima. Então tá aí, talvez a solução fosse a Microsoft por um aviso quando você começa a instalar o Windows, que aquilo ali é uma chave OEM, por exemplo, que não poderia ser vendida, alguma coisa assim. Se fizesse isso, quem estiver desavisado, fazendo sem saber, ficaria sabendo. Ainda dos vídeos do YouTube, nas minhas pesquisas eu encontrei o vídeo que eu já mostrei lá na tabela do canal que se chamava Pito de Paia Games, agora que mudou de nome, né? Tem o nome do proprietário João Henrique Assunção. No vídeo que eu vou mostrar, ele menciona que é advogado, e no outro vídeo ele dá detalhes informando que é advogado há 14 anos, que possui especialização em direito administrativo e que levava sua atividade no YouTube como um hobby. Eu digo que levava, pois ele me disse que o seu canal se encontra inativo. O vídeo que eu vou mostrar é do ano de 2021, mas o assunto continua atual. No vídeo ele fala sobre o estranho comportamento dos youtubers e influenciadores digitais que anunciam em troca de comissão alguns sites de venda dessas chaves de ativação. Chama isso de pirataria e mostra toda a sua indignação com a situação. Vou mostrar agora o vídeo. Eu tô aqui no home, aqui no site da GVG Mall, que vende licenças para jogos, softwares de PC como Windows 10, antivírus diversos, enfim, de forma ilegal, que pratica pirataria, que é uma loja que eu tô vendo que anda firmando aí bastante parcerias com youtubers, gamers diversos, canais médios e grandes ali, variando de 30 a 60 mil inscritos, os médios, né? E os grandes aí acima de 200 mil inscritos. Vou falar sobre isso. Isso aqui, pessoal, é um câncer para os desenvolvedores, para os fabricantes desses produtos. Isso realmente causa um mal terrível para os desenvolvedores. E é o que eu estou dando destaque à GVG Mall. Ela tem aqui até um programa, ó, programa de parceria GVG Mall, em que o youtuber se cadastra aqui, conversa com a pessoa no chat aqui e combina de receber um percentual por uma determinada venda aí de chave de ativação de um software, tá? Que ele indicar no vídeo dele que ele fizer no canal para divulgar a loja. Cara, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Isso é pirataria, tá? Para começo de conversa, juridicamente falando. As chaves, pessoal, essas lojas, no caso como a GVG Mall, ela obtém essas chaves de diversas formas e todas ruins, entendeu? Isso daqui, só de ter essa sigla aqui, ó, OEM, você já deve ter em mente que ela não deveria estar sendo disponibilizada no comércio, tá? Patente ilegalidade, crime, tá? É pirataria na cara dura. São licenças que são desviadas de empresas que compram grande quantidade para utilizar em domínios específicos ali nos seus setores, entendeu? E aí a pessoa vai lá e desvia aquelas licenças, manda pro dono dessas lojas para ele revender, fazer a revenda. São licenças que deveriam ser utilizadas em computadores de instituições públicas de ensino, são desviadas também. Aí você me pergunta,
por que a GVG Mall então ainda funciona e vende bastante? Por que esse pessoal não é preso? Você não tem endereço da empresa, da sede da empresa. Então você não tem telefone e você não tem o endereço, meu. Eles não são localizados. Eles não deixam endereço, eles não deixam celular ou telefone de contato. Enfim, eles atuam na total clandestinidade, galera. O que me chama a atenção, pessoal, é como que um youtuber, gamer ou que tem um conteúdo voltado para tecnologia, né, de computação, né, de PC, se dispõe, né, buscando ali um patrocínio, buscando angariar ali uma grana extra, a fazer parceria, a divulgar esse tipo de merda. Esse tipo de merda que dá muito prejuízo para os desenvolvedores e fabricantes. Muito prejuízo. Eu não sei, pra mim é um desvio de caráter ou o sujeito é muito burro. Das duas é uma, na minha opinião. Jamais iria me propor fazer isso, né? Eu sei que todo mundo precisa ganhar dinheiro, eu sei que todo mundo quer ser patrocínio e tal, mas se fosse comigo, meu caso, se algum dia eu vier a ter, esteja certo, nunca me verão fazendo esse tipo de parceria aqui, ó. Firmando uma parceria com um lixo desses, com um câncer. Esse foi o vídeo do site Pito de Paia Games, que agora se chama João Henrique Assunção. Eu vou mostrar alguns comentários no vídeo. Tem provas. Você assistiu o vídeo na íntegra? Sabe o que são chaves OIM? Faça o seguinte, se quiser, entre em contato com a GVG Mall, mande o link desse vídeo para eles e diga me acionarem na justiça. Pô, fácil de resolver isso. Se a empresa for mesmo idônea, eles vão arrancar o meu couro. Detalhe, sou advogado, então gostaria muito de ver eles me adicionarem na justiça. Lembrando que levantar esse testemunho todo sem ter provas concretas do que você está falando também é crime. Como profissional do direito, sei muito bem disso e estou aguardando ansiosamente há mais de ano por uma ação judicial contra a minha pessoa, mas até agora não recebi sequer uma notificaçãozinha extrajudicial ou mesmo um strike do YouTube me solicitando retirar o vídeo do ar. Fala assim porque não é patrocinado por eles, aí fica alfinetando. Simplesmente existem pessoas que não colocam caráter ou ética à venda, meu querido. Eu jamais irei aceitar parcerias com lojas do tipo, então fale por você e não pelos outros, ok? Sugiro você assistir o vídeo do Adrenaline recente sobre essas keys. A hipótese mais provável é que seja um desvio de função. E a palavra-chave aqui é provável, já que não existem provas. Então por que sites de empresas como a GVG Mall não possuem uma sede com endereço físico? Por que não possuem um telefone para entrar em contato? Por que não possuem um cadastro junto a órgãos e instituições governamentais, fiscalizadores e controladoras, como a Receita Federal aqui no Brasil, por exemplo? Me explica isso, por favor. Não quero saber se é errado ou certo. O que quero saber é se a chave funciona. E pelo que entendi no seu vídeo, funciona bem. A situação do brasileiro tá foda. A gente que não tem condições tem que recorrer a essas coisas, porque senão só seria excluído mesmo. Muito fácil dizer que estamos errados e que prejudicamos o mercado. Irmão, nem todo mundo tem grana. Não, um erro não justifica o outro. É assim que eu penso. Vejo uma porrada de brasileiros que não vê problema em pagar 4 ou 5K em um iPhone. Compra parcelado em 24 vezes, mas aí vê problema em pagar 1K numa licença vitalícia do Windows. Pensamento típico de brasileiro médio que sempre se recorre ao jeitinho. Esse é o retrato do Brasil. Eu sei que é errado, mas já tem mais de 3 anos a venda dessas chaves e ninguém nunca reclamou que deu alguma coisa errado. Vou te falar uma coisa, eu só não compro com medo do meu cartão ser clonado. Mas as chaves são originais porque a Microsoft nunca bloqueou ninguém. O que foi falado é verdade, amigo, mas o Brasil pelo jeito não muda mais. Microsoft não poderia entrar com uma ação para quicar esse site? Se derrubam, fazem outro com outros dados. Não à toa não há telefone de contato, nem endereço da empresa dessa loja no site. Se dá tanto prejuízo, valeria a pena pelo menos para tirar o sossego dos caras. Eu já ouço falar desse site vendendo esse tipo de licença há pelo menos uns 4 anos. Se fosse minha empresa sendo lesada, já colocaria na justiça no primeiro dia. Como você coloca algo que não existe formalmente na justiça? Não tem sede, não tem cadastro junto a órgão de fisco naquele país. Sequer possui telefone para entrar em contato. E se retiram o domínio, eles conseguem outro e voltam ao normal em pouquíssimo tempo. Complicado isso.
Se é tão irregular, por que a Polícia Federal não desvenda isso? Porque há certos crimes que as autoridades locais só podem agir se forem acionadas pela vítima. Esse é um dos casos. Empresas como a Microsoft preferem fazer uma campanha de conscientização ao invés de tomar medidas judiciais, pois todas as vezes que uma empresa como a GVG Mal é desmantelada pela polícia, surgem outras 3 iguais. Essas empresas não têm sede própria, não têm telefones de contato, não possuem registros formais de pessoas jurídicas nos seus respectivos países de origem e só podem ser contatadas por chat ou e-mail, o que dificulta muito a atuação das autoridades. O pior é o fabricante não tomar medidas legais para derrubar esse tipo de site. Eu mesmo já denunciei várias lojas e nunca tomaram qualquer medida. Tomam, mas um mês depois o site está de pé novamente. Minha questão nesse caso é, cada dia que passa o site se consolida mais nesse mercado, ou seja, está vendendo e ganhando fama. Se nada for feito, os caras vão continuar vendendo cada dia mais e mais. Pelo que eu sei, o registro do DNS tem que ficar no nome de uma pessoa física ou jurídica. Se o prejuízo é tão grande, valeria a pena essa briga. Sei também que muitos softwares originais infelizmente são caros, fato que não torna a aquisição de softwares ilegais algo de se orgulhar. E tem outro lado, imagine que você estuda e trabalha muito para desenvolver algo. Daí quando você consegue ter êxito e arruma uma empresa para distribuir o seu produto no mercado, bandidos conseguem fazer cópias dele e vender por 1/10 do preço que você estava pedindo. Enfim, de todo jeito é complicado. A Microsoft poderia facilmente derrubar todos esses sites. Tem grana, tempo, advogado e dinheiro para isso. Será que não faz por quê? Vamos lá, melhor uma galera usar o Windows, seja de forma gratuita, igual existe hoje no próprio site deles. Ou dessa forma, porque aí as empresas usam, porque é mais comum. Imagina todo mundo usando o Linux que é free. Como ela ia processar grandes empresas e receber uma grana boa? Órgãos do governo, por exemplo, essas empresas ela fiscaliza, porque aí ela ganha grana. Agora o resto, ela tá pouco CF, a maior renda dela nem é o Windows. A intenção é essa. Uau, eu acho mais engraçado que os canais que têm parceria com essa loja começam o vídeo falando para sair da pirataria comprando chave nessa loja. Uau, é tipo eu falar, sai da pirataria comprando produto pirata. Uau, totalmente sem lógica. Nunca comprei nessa loja nem vou comprar, sempre achei pirataria também. Triste incongruência, isso acaba minando qualquer coisa que esses youtubers forem manifestar contra a pirataria. Já chegou ao ponto de desenvolvedor dizer para craquear jogos, mas não comprar dessa loja, pois o prejuízo é muito maior. Eu até mandei uma indireta nesse vídeo. Para mim, quem aceita divulgar e fazer parceria com lojas assim é cúmplice ou no mínimo conivente com vários atos criminosos. Eu acho isso um absurdo. Até onde vai a ganância do sujeito? Eu me pergunto. Como alguns já mencionaram ao longo desse vídeo, hoje ao comprar um desktop ou notebook, você já recebe o produto com uma licença do Windows instalada pelo fabricante, na modalidade OEM. E essa licença você sempre poderá atualizar de forma gratuita, quando for lançada uma nova versão. Quando é que você precisará adquirir uma licença do Windows, que seria então a Retail? Temos duas hipóteses. Uma das hipóteses é a citada pelo Miguel, de você montar um computador do zero comprando as peças. Então o Windows seria como se fosse mais uma peça, mais um componente desse computador. E a outra hipótese para você comprar retail é quando você comprou um computador com Linux, que geralmente é um pouco mais barato por não ter a licença do Windows. Resolveu experimentar esse outro sistema operacional, o Linux, e acabou não gostando. Aí nesse caso você vai precisar comprar uma licença retail do Windows. Isso já aconteceu comigo. Eu já adquiri 2 computadores com Linux e um tempo depois eu comprei 2 licenças retail do Windows. Quero deixar claro que também acho o Windows e outros programas caros, muito caros mesmo. Mas em contrapartida, também tenho a dizer que você paga caro, mas usufrui do produto por muitos anos. E como alguém disse num comentário, você não compra apenas um programa, mas o desenvolvimento contínuo e o suporte ao produto pelo fabricante ao longo dos anos. Eu vou mostrar aqui algumas licenças do Windows, do Office e do Kaspersky que eu comprei de forma legal há mais de 10 anos. Ou que vieram com algum computador que comprei, as OEM, que as que vieram com computadores. Uma licença do Windows 95, OEM, para distribuição somente com um computador novo. Eu nem sei com qual computador veio essa licença. Uma licença do Windows Vista, que veio com um computador da Dell. Veja, são mídias físicas. Uma licença do Corel WordPerfect 6.1.
Era um ótimo editor de textos, parecido com o Word. Pena que não pegou. Ele veio com um computador, que eu também não lembro qual. Uma licença do Office, veio também com o computador. E aqui as que eu comprei separadamente, tipo retail. 2 licenças do Casper de 2015 para 3 PCs. Elas vinham com mídia física sempre, né? Na época. Hoje não precisa mais. Uma licença do Windows Vista do ano de 2007, 17 anos, portanto. Olha aí, o DVD, o CD, eu não lembro, e a chave. É a primeira licença retail que eu comprei. Tenho 2 licenças do Office Home and Studio de 2007. Também 17 anos. E sem necessidade de upgrade, que eu utilizo até hoje. Os programas do lado do Suite Office funcionam normalmente. Inclusive eu usei o Word para escrever o roteiro desse vídeo. Olha aí, o DVD e a chave funcionam até hoje. É uma grande vantagem ser retail. Eu posso instalar de um PC e instalar em qualquer outro. 2 licenças do Windows 7 Home Premium. Tá aqui o DVD e tem a chave também. Eu comprei para usar nos computadores que vieram com Linux, que eu falei, são do ano de 2009, fazem 15 anos. Recentemente eu usei para fazer o upgrade para o Windows 10 e o Windows 11. Veja, o Windows 7 eu comprei há 15 anos e eu sou licença até hoje. Digamos que eu tenho pago o equivalente a R$1.000 para cada licença, como é hoje. Divide isso por 15 anos, dá R$67 por ano. Você pode dizer, bem, mas existem outros programas originais que você compra bem mais barato. Sim, mas você não consegue usá-los depois de 4 ou 5 anos. Ele fica obsoleto. Você tem que comprar novamente outra versão. Ou simplesmente não pode mais usar porque fica desatualizado. Portanto, considere o Windows como uma peça, como um hardware do seu computador. Você paga R$1.000 numa placa-mãe, paga R$1.000 num processador. Considere o Windows como um elemento equivalente e ainda é atualizado sem custos. Pense nisso. E por favor, não venha com a ideia de que você pode usar Linux, que é de graça. Não é disso que estamos falando, e sim das licenças do Windows, que muitos preferem usar, mesmo sabendo da existência do Linux. Eu achei os vídeos do Babu e do Pito de Paia, o João Henrique, muito esclarecedores. Existem apenas 3 pontos dos quais eu discordo, ou que eu acho que falta um pouco de sentido em alguns vídeos, ou alguns comentários. Primeiro, a afirmação de que as chaves de ativação vendidas na internet podem ter sido compradas pelos vendedores com recursos oriundos de fraudes com cartão de crédito, roubados ou furtados, ou clonados. Isso é inviável, dado que teria que comprar chaves retail que são caras e as que vendem são OEM em grandes quantidades. Um ponto que não ficou claro é a afirmação de Babu em seus vídeos sobre os descontos para compra em grande quantidade pelos fabricantes, que esse desconto dado pela Microsoft não passaria de no máximo 10%, ele disse. Mas esses 10% seriam aplicados sobre qual valor? Sobre o valor das chaves retail ou das próprias chaves OEM em quantidades de compra menores? Outro ponto que eu acho importante, que gera controvérsia, mas que foi esclarecido pelo Babu, é a questão do uso do Windows sem ativar após a instalação, onde fica a marca d'água. É quase um consenso por todos que falam sobre o assunto de que o uso assim não é irregular. Porém, o Babu fala que é um uso não permitido pela Microsoft. E até mostra isso nos termos de uso, no contrato. Agora tem uma questão, ok, eu concordo com ele, está no contrato, eu até li lá o contrato no meu próprio computador. A pergunta que fica é, por que a Microsoft permite que se faça dessa maneira? Por que ela não impede que nós usemos sem ativar? Ou por que não limita o uso dessa forma por até 30 dias, como é comum no caso de programas da maioria das empresas que nós instalamos? Tem lá o tempo de uso free. Geralmente é 30 dias, terminado aquele prazo, o programa para de funcionar. Por que a Microsoft não implementa um controle desse tipo, como todas as outras empresas? Uma coisa decepcionante é o fato de a Microsoft aparentemente não ligar para a situação. Ficamos sem saber a realidade, quais os motivos pelos quais ela parece ignorar. Muitos perguntam, por que a Microsoft não faz nada?
Aí, como não sabemos a resposta definitiva sobre isso, pipocam teorias. Porque se fecha uma loja hoje, amanhã a reabrem com outro nome, porque a Microsoft não quer que o usuário migre para o Linux, porque a Microsoft quer difundir cada vez mais o seu produto, mesmo que isso ocorra com cópias piratas, porque o grosso do faturamento da empresa tem origem em empresas e grandes corporações, porque a maioria das cópias usadas em computadores domésticos são vendidas para os fabricantes, por isso o mercado doméstico para a chave retail é ínfimo, porque a Microsoft quer evitar ser processada por usuários que compraram de boa fé de supostos parceiros da Microsoft, etc. São muitas as hipóteses, seria muito bom se a Microsoft esclarecesse e informasse a verdade, mas parece que não está interessada, é frustrante. Sem tentarmos conversar com a empresa, não há canal para isso. Tentei obter uma manifestação oficial para incluir nesse vídeo, mas não encontrei nenhuma forma para me comunicar com eles. Apenas um formulário para denunciar a pirataria, mas você só conseguirá usar se você comprar o produto que você pensa ser pirata. Durante o processo de criação desse vídeo, eu percebi diversas situações frustrantes. Resumindo o que eu já falei, vou citar aqui 3 dessas situações. Primeiro, a Microsoft parece não ligar, não toma nenhuma providência e deixa o público no escuro sobre a origem e legalidade das chaves. Outra situação, os youtubers que fazem anúncios, os que estão lucrando com as vendas, nunca levantam a questão durante seus anúncios se isso é legal ou não. Nunca dizem assim, olha, há quem diga que essas chaves são piratas ou vendidas de forma irregular. Vou esclarecer isso para você ficar tranquilo, para poder comprar sem se preocupar. Não, eles jamais dizem isso, simplesmente fazem o anúncio como se fosse algo totalmente regular, porque obviamente eles não têm como sustentar qualquer argumento em defesa da normalidade da venda dessas chaves OEM que nunca se destinaram à venda no varejo. E uma terceira situação, a grande maioria do público que se manifesta, seja nos comentários, seja em outro lugar, eles apoiam o uso das chaves ilegais. Para eles o importante é que funcione, desde que sejam beneficiados por um produto que funcione por um preço extremamente barato, como disse um dos youtubers. Isso se vê pela maioria dos comentários favoráveis a isso, pelas críticas que fazem aos youtubers que informam que são ilegais e também as críticas que fazem aos comentaristas que dizem que as chaves são piratas ou ilegais. O que chama a atenção e que me causou certa surpresa no início, e que é o motivo principal de eu ter produzido esse vídeo, se trata do comportamento dos influenciadores digitais nesse processo. Alguns desses influenciadores têm milhares e até milhões de inscritos em seus canais do YouTube e exercem um poder de influência sobre esse público. Existe uma frase famosa no livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Eu não sei ao certo como se pronuncia o nome desse autor famoso. A frase traduzida é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É claro que essa frase foi dita no contexto das relações pessoais, de sentimentos de cunho afetivo, mas podemos transpor o sentido para aplicar na situação descrita nesse vídeo. Temos responsabilidade sobre aquilo que aconselhamos aos outros a fazerem, notadamente quando podemos influenciar uma multidão de pessoas que pode ou não ter discernimento prévio sobre o assunto do qual abordamos e fazemos recomendações. Os youtubers e outros influenciadores fazem isso pensando em engajamento do seu canal, mas principalmente visando o lucro de patrocínio e comissão. Não estão pensando em bem informar o seu público, em passar a informação correta. Não há nenhum altruísmo, nem um sentimento de empatia por parte deles. Na maioria desses canais existem produtos patrocinados. A área de descrição de vídeos são recheadas de links. Se você comprar através daquele link, ele vai ganhar uma comissão. Como disse o especialista em hardware Gabriel Torres em seu podcast no YouTube, quando conversou com o Aurélio Babu, uma conversa muito interessante, por sinal. Então, como disse o Gabriel Torres, esses youtubers não só não estão prestando um serviço de utilidade pública, que poderiam fazer e deveria ser o foco de seus canais, como ao contrário, estão prestando um desserviço à população. Eu notei 3 tipos de atitude. Primeira, os que anunciam livremente as chaves, visando ganhar alguma porcentagem de patrocínio, o que importa para eles é o lucro. Segunda, existe um youtuber que não anuncia essas chaves e que não menciona patrocínio nenhum no seu canal, mas que faz um vídeo que não esclarece a realidade, antes distorce a realidade, fica na base do faz de conta e que faz o que no jargão popular de hoje se chama de passar pano para as empresas que vendem essas chaves de origem desconhecida. É óbvio para mim que ele sabe da realidade. Não ficou claro para mim qual é o motivo de não informar isso ao público. Finalmente, existem aqueles que falam a verdade e que tentam abrir o olho do consumidor, dizendo de forma objetiva que essas chaves de ativação são vendidas ilegalmente de forma irregular.
Alguns desses youtubers usam de veemência para falar isso e se mostram indignados com a situação, chateados pela sensação de impotência, como mostrei aqui. Bem, como eu disse desde o início, essas chaves baratas de ativação de programas, incluindo Windows, não são vendidas de forma legal. E os compradores podem ser elencados de 3 formas: os que sabem da ilegalidade e não ligam, desde que o produto funcione, não estou nem aí; os que sabem da ilegalidade e se importam, por isso não compram o produto barato, pois querem fazer a coisa certa. Existe ainda um terceiro comprador dessas chaves de ativação baratinhas, são aqueles incautos que não sabem que estão comprando um produto de forma irregular e que não poderia ser vendido daquela forma. São os desavisados. Logicamente, dentre esses estarão englobados compradores das 2 categorias anteriores. Gabriel Torres e Aurélio Babu disseram algo que eu já havia constatado. A grande maioria do público, quando procura ou se depara com alguma informação ou orientação, ao invés de acreditar e seguir a recomendação de profissionais qualificados da área, como o consultor independente, especialista em Windows e segurança digital Aurélio Babu, ou Gabriel Torres, da área de hardware, ou ainda o advogado João Henrique Assunção, que mostrei nesse vídeo, e a sua indignada contundência falando da situação, ao invés de seguir o conselho desses, muitas vezes o público prefere seguir o conselho de um youtuber popular, comunicativo e às vezes carismático, que tem milhares ou milhões de seguidores, mas que não tem compromisso nenhum em informar seu público da maneira correta. E o público, inscrito ou não no canal de tais youtubers, pensa e diz: horas, seu canal tem tantos seguidores, às vezes são milhões, e seu youtuber é tão legal e parece dominar o assunto, deve ser alguém confiável. Existem também aqueles que têm dúvidas e podem achar que talvez algo que foi dito no vídeo não é correto, mas gostaria que fosse verdade. E o que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar do viés de confirmação. Veja a definição que encontrei no site Oxford Brasil EBM Alliance. O viés de confirmação ocorre quando o indivíduo procura e usa as informações para apoiar suas próprias ideias ou crenças. Isso também significa que as informações que não apoiarem suas ideias ou crenças são desconsideradas. O viés de confirmação geralmente ocorre quando queremos que certas ideias sejam verdadeiras. Isso leva as pessoas a pararem de coletar informações quando as evidências encontradas confirmam seus próprios pontos de vista, o que pode levar a ideias preconcebidas que não são baseadas na razão ou no conhecimento real. Os indivíduos então selecionam partes da informação que confirmam seus conceitos prévios. Por isso, no caso das chaves de ativação, eu acredito que uma grande maioria do público que compra não é enganado pelo youtuber. O indivíduo sabe que o produto que está sendo recomendado não está sendo vendido de forma legal, que há algo de errado ali, mas ele vai em frente. Vou repetir o que disse o ator da matéria do canal Show Me Tech, que eu já li nesse vídeo. Há na cultura brasileira o famoso jeitinho, para o bem ou para o mal, ele sempre esteve e, ao que tudo indica, sempre estará presente no cotidiano do povo tupiniquim. Site Show Me Tech. Tenho que concordar com essas frases, infelizmente. É isso. Estou ciente que esse vídeo não terá muita divulgação e alcance. Sei também que o conteúdo que eu disse já existe, espalhado pelos artigos e vídeos que mostrei e em outros que não mostrei. Tudo já foi dito. Seria isso que eu estou fazendo, que se chama popularmente de dar murro em ponta de faca. Eu estou ciente de tudo isso, mas mesmo assim eu quis publicar o vídeo para dar a minha opinião. Os representantes da Microsoft e de outras empresas lesadas deviam se envergonhar. Não fazem nada a respeito, não tomam atitude contra a venda dessa chave de ativação de origem irregular. Pelo menos eu nunca vi nada nesse sentido. Também não há divulgação na grande mídia sobre isso. Notei que apenas alguns poucos sites pequenos e alguns usuários de produtos é que se movem para produzir informações a respeito. Aurélio Babu informa em seus vídeos e em seu site que é um consultor independente e que não é empregado da Microsoft. E o advogado João Henrique Assunção disse que publica ou publicava seus vídeos como um hobby, para falar de assuntos pelos quais ele tem interesse. Eu agradeço ao Aurélio Babu e ao João Henrique Assunção pelos seus vídeos que eu mostrei aqui. São esclarecedores. Muito obrigado. E vou finalizar com alguns trechinhos dos vídeos desses dois profissionais. Se os internautas seguem dicas e sugestões de gamers e youtubers ignorantes que adoram sugerir a pirataria do Windows sem nenhuma necessidade, eles não devem culpar a Microsoft ou a economia brasileira por isso. Infelizmente, o Brasil vai continuar sendo o paraíso dos bandidos, enquanto muitos youtubers incentivam livremente a pirataria do Windows com links e cracks, mostrando uma total falta de ética e incentivando o crime em troca de likes e joinhas. Eu acho isso um absurdo. O youtuber, o digital influencer, que se propõe a fazer uma parceria com um lixo desses aqui, que é um câncer
no mercado dos games, no mercado de venda de softwares. Isso eu acho um absurdo, como a pessoa se propõe a isso. Bom, agora que você conhece um pouco mais sobre pirataria, não caia mais na conversa fiada de youtubers nem de empresas trambiqueiras que prometem legalizar seu Windows quando na prática o teu Windows vai continuar sendo pirata. É isso, espero que tenha gostado desse resumo de informações que fiz sobre as chaves de ativação vendidas de forma ilegal na internet a preços irrisórios. Obrigado por assistir.